momento histórico aconteceu no Vaticano esse mês. O fundador da Teologia da Libertação foi recebido na Santa Sé e deu uma entrevista para falar sobre a sua relação com a igreja. Ele é amplamente considerado o fundador da Teologia da Libertação. Já foi analisado pela hierarquia do Vaticano, mas agora as portas estão abertas. Seu nome é Padre Gustavo Gutierrez, um teólogo peruano de 86 anos que liderou o movimento controverso que ocorreu em partes da América Latina nos anos 60 e 70. Eu fui chamado para falar perante a congregação do Vaticano para a doutrina da fé naquela época? Sim, eu fui. Foi uma conversa muito crítica? Sim, mas nunca houve condenação. De acordo com o movimento, não era suficiente simpatizar com os mais necessitados. A igreja alegou ser necessário ativamente estar ao lado dos pobres e pressionar por mudanças sociais e políticas. Os críticos diziam que era muito alinhado com o marxismo. Décadas se passaram e alguns dos mal-entendidos sobre o movimento desapareceram ao longo do tempo. Na verdade, poucos meses atrás, o cardeal Gerhard Miller, que lidera a Congregação para a Doutrina da Fé e foi nomeado por Bento XVI, lançou um livro junto com o Padre Gutierrez. A teologia pode ajudar, dando uma visão clara para aqueles que estão concretamente dedicados à prática da justiça e da caridade. A entrevista coletiva no Vaticano foi uma maneira de apresentar a Assembleia Geral da Caritas Internacional, que é o principal braço de caridade da Igreja. Mas a atenção estava em Gutierrez e se sua presença marcou uma mudança de atitude. Quando perguntado se ele iria mudar os seus escritos anteriores, Gutierrez respondeu fazendo outra pergunta. Eu disse ao repórter, depois de ter sido casado por 20 anos, você poderia escrever a mesma carta de amor para sua esposa, assim como quando você estava namorando? Ele disse, não, eu não poderia. E eu disse, bem, esse é o meu caso. É exatamente isso. Estudar a teologia é como escrever uma carta de amor a Deus, à minha igreja e ao meu povo. Isso é a teologia. Eu não iria escrever as mesmas coisas de anos atrás, mas o amor é o mesmo. Ele acrescenta que quando o Papa Francisco fala sobre ajudar os pobres, ele não é visto como uma nova teologia, mas simplesmente como uma forma de viver o Evangelho. O Papa Francisco celebrou no Vaticano a missa que abre a Assembleia Geral da Caritas. A instituição realiza esse encontro a cada 4 anos. O Papa Francisco celebrou uma missa para marcar a Assembleia Geral de 20 anos da Caritas Internacional, que é o principal braço de caridade da Igreja Católica. O encontro acontece a cada 4 anos. Em sua homilia, o Papa Francisco chamou as paróquias locais para se envolverem mais na Caritas e seus projetos. De suas obras de caridade até fornecer alimentos para os necessitados. Devemos fazer o que pudermos para que todos tenham algo para comer, mas também devemos lembrar o poder da terra e que Deus vai chamá-los ao julgamento um dia e será revelado se todos realmente tentaram dar alimento a Ele em cada pessoa. E também se fizeram o que podiam para preservar o meio ambiente para que pudesse produzir este alimento. O Papa acrescentou que atos de caridade não são apenas cercados de grandes iniciativas. Ele também pode ser encontrado em pequenos atos e gestos. O Papa lembrou aos cristãos que eles não podem ficar parados diante de uma injustiça. Nós não podemos esquecer nossos irmãos e irmãs que foram violentamente privados de alimento para os seus corpos e suas almas cristãs. Eles foram expulsos de suas casas e suas igrejas, alguns até mesmo destruídos. Renovo o apelo para não esquecer essas pessoas ou essas injustiças intoleráveis. A non dimenticare queste persone e queste intollerabili ingiustizie. A Caritas Internacional está realizando a Assembleia Geral para olhar seu estatuto e como a organização pode estender a mão aos necessitados. As eleições são também uma parte da reunião. O cardeal Oscar Rodrigues Maradiaga, que também faz parte do Conselho de Cardeais do Papa, foi o responsável pela Caritas durante os últimos 8 anos, o que marca a data limite. Um novo sucessor será eleito. E ainda sobre a Caritas, o diretor da instituição no Nepal relatou como está o país depois de 2 fortes terremotos.
Para se ter uma ideia da gravidade da situação, ele estimou que o valor para recuperar o país deve passar dos 30 milhões de euros. Your house went down? Oh, down. Just now? Oh, no. Just now. Isso é viver no Nepal depois dos 2 terremotos recentes. As pessoas vivem fora de suas antigas casas, em abrigos improvisados construídos com os restos de edifícios destruídos. Eu senti muito medo dessa vez. Depois de tantos dias, eu sabia que havia terremotos de 4, 5 graus, mas eu realmente não o senti. Mas dessa vez foi muito grande e eu tive medo de que algo acontecesse com a minha casa ou algo assim. Espero que nada tenha acontecido à minha casa. Eu estava com muito medo naquele momento. O diretor da Caritas no Nepal viajou para Roma. Ele está participando de uma conferência com representantes da Caritas de todo o mundo. Seu testemunho é assustador. Ele diz que os danos causados por terremotos no Nepal são mais graves do que o esperado. Ainda pior é o trauma que o país pode enfrentar se for esquecido pelo resto do mundo. Mas eu vejo o que precisamos é um compromisso de longo prazo, porque a reconstrução vai levar alguns anos por causa da escala maciça da destruição. Ela pode levar de 3 a 4 anos. O que eu gostaria de dizer é não se esqueçam do Nepal imediatamente. Os terremotos mataram mais de 10 mil pessoas e destruíram 400 mil casas, de acordo com o diretor. Ele estima quanto dinheiro será necessário para o alívio imediato, bem como para a reconstrução a longo prazo. Na fase de emergência, temos apelado para 2,5 milhões de euros. Mas em seguida, para recuperação e reconstrução, vai ser pelo menos 10 ou 20 vezes mais do que isso. Nem sequer penso nisso agora, porque nós ainda estamos com um trabalho de assistência. A situação do Nepal é ainda mais complicada por questões logísticas. Metade do país foi afetada pelos terremotos e o governo não está preparado para distribuir a grande quantidade de ajuda internacional. O diretor da Caritas no Nepal disse que um aeroporto no país é insuficiente. Muitas pessoas permanecem sem alimentos, remédios e abrigo. No próximo bloco, você vai ver uma apresentação de música clássica feita especialmente para pessoas carentes. Até já!